amigos, chega mais que estamos conduzindo a partir de agora o jogo aberto. Eu, você e eu. É tudo nosso e a semana vem do jeito que a gente gosta. Afinal de contas, a bola voltou a rolar, meus amigos. É isso mesmo, os principais estaduais do país começaram com algumas surpresinhas. Em Minas, na estreia de Tite, com a apresentação do Meia Gerson, o Pouso Alegre venceu por 2-1 e jogou um balde de gelo na torcida do Cruzeiro. Já o Galo empatou com o Betim por 1-1. Em Volta Redonda, a garotada do Flamengo teve de suar a camisa para ficar na igualdade com a Portuguesa. Lá no Sul, o Grêmio atropelou o Avenida e o Inter bateu o Novo Hamburgo de virada no Beira-Rio. Com o show de Rafinha, o Barcelona venceu o Real Madrid por 3-2 e ficou com o título da Supercopa da Espanha. Já o Endrick fez a sua estreia balançando a rede e garantiu o Lyon nas oitavas de final da Copa da França. No Paulistão, Santos, Palmeiras e Corinthians iniciaram com o pé direito. Já o São Paulo foi amassado pelo Mirassol por 3-0 e a crise no Morumbi subiu de nível. Agora a torcida faz a seguinte pergunta: quem cai primeiro, Júlio Casares ou Hernan Crespo? No aspecto político eu não quero entrar, é um momento muito sensível. Eu tenho a obrigação de cuidar e proteger o time de São Paulo, mas ao final do dia acho que São Paulo é maior de todos nós juntos. A gente pede o apoio da nossa torcida porque, como ano passado, esse ano eu acho que vai ser mais difícil, tá? Então eu peço para o nosso torcedor não abandonar o time, que com eles a gente é mais forte. Chateado sim pelo resultado, mas também em cima de uma circunstância toda, sabendo que a maturidade, o amadurecimento, o crescimento dos atletas, ele se dá jogando. Mesmo com 7 dias que nós temos de trabalho. Primeiro jogo do Brasileirão. A esta distância é não dar oportunidade a todos os jogadores de mostrarem aquilo que podem fazer numa ideia ofensiva, numa ideia defensiva, com aquilo que são os pensamentos de transições e bola parada. Sinceramente estou muito feliz por aquilo que eu vi, pela dinâmica que vi. Os jogadores novos só temos um praticamente, que é o Marlon, que nos vai, eu disse ao teu colega, vai nos trazer maturidade, vai nos trazer experiência, vai nos trazer pausa no jogo. 8 días somente de treino, então acho que encaixou bem Gabriel, acho que encaixou bem o estilo de jogo, tanto na primeira como na segunda parte. Ele é um jogador determinante dentro da área e demonstrou isso hoje. Acho que essa palavra que você citou é correta. É um campeonato muito traiçoeiro, 8 jogos apenas, a possibilidade de um rebaixamento para todas as equipes. Não é fácil, não é simples. Nós temos que ter toda a atenção possível. Do Corinthians! Agora de verdade, começou a temporada de 2026, vocês viram aí, muito agitada, várias surpresas e o Dorival ressaltando. Meu amigo Ronaldo Giovanelli, o campeonato ficou ainda mais traiçoeiro. Um ótimo dia para você. Ótimo dia, Lívia, para você também, para esses cavalos. Um bom dia também para o Cicinho, que não começou bem. Mas a verdade é que o Dorival tá malandro, porque começo de campeonato a perna fica pesada, né? A galera demora um pouco para entrar no ritmo. Então tem que prestar atenção, porque são 8 rodadas só e muita coisa pode acontecer, é verdade. E aí quem deu o alerta foi o Dorival, que venceu por 3-0. Imagina aquele outro time lá que perdeu, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o Dorival já mandou a letra. Edu Dracena, um ótimo dia para você, meu amigo. Na paz, feliz, a temporada começou. Só alegria para Vossa Excelência, né? Bom dia, Lívia. Bom dia, meus amigos. Começamos com o pé direito, realmente, com vitória. Eu acho que é importante, sim, estrear com vitórias, principalmente contra um clássico, contra a Portuguesa. Aí o Santos também ganha na Vila Belmiro contra o Novo Horizontino, com um adversário muito difícil também. Esse campeonato paulista promete, hein, Lívia? Promete mesmo. E já na quarta-feira agora, Palmeiras e Santos. Segundo jogo da temporada. Segundo já tem um grande clássico. Mas no terceiro,
Pro São Paulo já tem Corinthians. A temporada começa de uma forma muito difícil, ou na verdade a temporada começa, Cicinho, do jeito que terminou o ano. Porque 3-0 pro Mirassol, em outubro vocês também tomaram 3-0, né? Cicinho, com todo respeito, um ótimo dia pra você. Eu vou tentar te ajudar. Bom dia, Lívia. Bom dia, amiguinhos. Obrigado pelo respeito. E esse respeito é o que o São Paulo não consegue mais adquirir dentro de campo, né? O respeito dos adversários. Os adversários atropelam o São Paulo. E o torcedor tá pedindo, pelo amor de Deus, assim, seja a nossa voz no programa. Eu não tenho mais voz. Eu não tenho. Eu cheguei no meu limite. Então, olha, torcedor, nós vamos sofrer juntos, né? Até o final do ano, porque tem que tomar cuidado para não descer. Já jogou porque quando você pensa, né, com o que foi o final da temporada, né, Cicinho? Tomou 3 do Mirassol, aquele time ainda ia tomar 6 do Fluminense. Aí a gente sabe que é início de temporada, mas aí não vê a cor da bola no primeiro jogo. Cicinho vai ter que fazer muito trabalho de fono aqui para poder representar o tricolor, para ser a voz desse torcedor que tem todo o direito de estar na bronca. A temporada, olha, a gente vai falar muito. São Bernardo na quarta, tem impeachment, São Bernardo na quinta. Na sexta, eleição, votação sobre impeachment e no final de semana já tem Corinthians. A margem é muito curta. Cicinho, Barcelona e Real Madrid, um jogaço com muitos gols e brasileiro brilhando, porque sempre melhora, né? Exatamente. Os brasileiros brilhando, né? O Vinícius Júnior fez um golaço, o Rafinha acabou decidindo a partida e clássico é assim, é decidido em detalhes. O que me chamou muita atenção, o que me chama muita atenção é o time do Real Madrid. Eu não acho um time bom do Real Madrid, né? Apesar do Gonzalo ser um atacante assim, que se desponta, como os espanhóis tentam comparar ele com o Raul, mas não tem nada de Raul, é limitadíssimo. O Vinícius Júnior e o Rodrigo chamando a responsabilidade, o Valverde não está bem, então assim, é um Real Madrid que vai ter muitas dificuldades, enquanto o Barcelona ali com Rafinha, com o Yamal, é um time mais consistente assim, e também tem o Lewandowski, que quando sobra, o cara é matador, né? Você acha que hoje a diferença está muito grande, assim, em questão da consistência, hoje o futebol coletivo do Barcelona para o Real Madrid? Hoje o Real Madrid é mais individualidade, enquanto o Barcelona exatamente tem mais esse jogo de equipe, né? Mas a equipe do Real Madrid vai sofrer muito essa temporada. Eu não acredito que vá conquistar Champions, lutar por título de Champions. Eu não acredito não, porque eu vi o jogo do Real Madrid, é um time muito espaçado, a zaga tomando gols assim de juvenil, então o Barcelona mereceu realmente. O Real Madrid não está tão bem, é verdade. O São Paulo está bem, São Paulo. Não, nós estamos falando do Real Madrid, Zé. Não, se o Real Madrid... se o Real Madrid você está falando, eu estou ouvindo aqui, você está falando que o Real Madrid está bem. Hoje a minha missão é ajudar a defender o Cicinho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, Cicinho? Estamos falando sobre futebol internacional. Se deixar, o Ronaldo vai comparar o Barcelona com o Corinthians. Eu não estou ouvindo você está falando aí que o Real Madrid não está bem. Até porque o Barcelona sofreu gol, o Corinthians não. O Real Madrid vai sofrer. Ele falou que o Real Madrid vai sofrer. Tá. Mas lá no campeonato não vai. Se ele tivesse no futebol brasileiro, ele não ia sofrer. Mas lá, Champions League, Campeonato Espanhol, vai sofrer. Porque, assim, é limitado o time do Real Madrid. Já que o Ronaldo quer falar, vamos dar espaço pro Ronaldo falar do Endrick. Pensa alto aí sobre o Endrick, que fez a sua estreia. Conseguiu ajudar o Lyon, né? Estava jogando fora de casa, estava no empate em 1-1. Ele fez o gol do desempate, garantiu a vitória para o Lyon e estava leve ali na hora do gol. Abriu um sorriso, a gente acompanha as imagens aí. Já tirou o peso da estreia, Ronaldão. E classificou o time dele para as oitavas, né? É impressionante. A gente só questionou assim um pouquinho o staff dele, de liberar ele tão fácil assim. Agora acho que o Real Madrid deve estar olhando também para ele pelo feito dele aí, da estreia, já fazer o gol, falando, opa, por que liberamos o menino, né? Porque esse menino é bom de bola. Tem que ser lapidado. Essa que é a ideia. E pode até pensar em... Do jeito que ele está aí, já começando assim, pode pensar em seleção também. E o Real Madrid vai ter que ficar de olho sim, né, Edu? Porque quando a gente falou aqui durante a semana sobre o contrato do Endrick, tem a cláusula, né? Que ele precisa estar em campo, ele precisa de minutagem e são 6 meses de empréstimo. Não tem direito à compra no final, né? É só para ele realmente colocar o futebol dele em prática, já que no Real Madrid não estava tendo espaço. E que bom, né? No primeiro jogo, garantir a vitória, colocar o time nas oitavas, tirar aquela ansiedade da estreia, né? Nem fala, né, Lívia? Essa estreia é a melhor possível, realmente fazendo gol, jogando bem. O Endrick é um cara iluminado, e realmente
tanto no Palmeiras, quando ele estreou no profissional, na seleção brasileira também, estreando, fazendo gol. Então, um cara realmente iluminado. A gente sabe que ainda requer um tempo de aprimoramento, até mesmo para a maturação dele na equipe principal do Real Madrid. Então, de repente, ele dando esse passo atrás no Lyon, tendo essas oportunidades, tendo minutagem, eu acredito que ele possa retornar no meio do ano lá, sendo o titular do Real Madrid. E uma bola difícil de pegar de perna esquerda aí. Se é qualquer outro centroavante aí, isola essa bola, ela passa no meio das pernas. E ele estava lá no segundo pau, lá, esperando. Ó a batida. Ó. Ela pega no chão. Chapada, né? Esquerda. Batida bonita. Bonito. E aí eu falei sobre a ansiedade da estreia. É bom lembrar, né, que a estreia do Lyon teve gol. Ele fez a sua estreia no Real Madrid, marcou também e com a camisa da seleção brasileira, ou seja, parece que o menino não sente muito peso da estreia, essa ansiedade. Eu acho que, de fato, ele fica contando os minutos ali para entrar. Eu reforço aqui que o Endrick tem uma temporada de excelência lá no futebol francês e se reencontra com alegria o seu bom futebol que a gente sabe que ele tem. O nosso giro não para por aqui não, porque teve mais bola rolando. O ano começou oficialmente também para o Internacional e o Grêmio. E os dois estrearam com vitória no Campeonato Gaúcho. Em cenários, diria que um tanto quanto diferentes, é bem verdade, é bom destacar, mas o que interessa é o seguinte, pingou 3 pontos na conta de cada um. O Internacional começou a temporada com vitória e ela veio de virada. O Colorado recebeu o Novo Hamburgo no estádio Beira-Rio e saiu perdendo com um gol de placa. Lançamento de lateral na área e a bola sobrou para Alisson, de bicicleta, marcar um golaço para os visitantes. O Inter reagiu na segunda etapa e conseguiu o empate depois do cruzamento de Alisson. João Bezerra tentou, o goleiro saiu mal e João Marcos tocou para o próprio gol. 1-1 no placar. A virada veio nos minutos finais da partida. Jogada de Ronaldo e passe para o atacante Diego Coser, que surpreendeu o goleiro Omar Reis. Ainda no aguardo de reforços para a temporada, o Inter decidiu começar o campeonato estadual com um time diferente, formado principalmente por garotos, que serão observados pelo técnico Paulo Pesolano. Vamos dia a dia e aí o departamento de futebol vai definir que equipe joga na quinta-feira, né, para a gente não correr nenhum tipo de risco. O maior rival fez uma escolha diferente. O Grêmio já começou com força máxima e os seus principais jogadores contra o Avenida de Santa Cruz do Sul. Depois de um primeiro tempo zerado, os caminhos se abriram com o gol de Amuso, depois do passe do jovem Roger. Logo depois, cruzamento para a área e a bola procurou o zagueiro Wagner Leonardo, que completou para o gol. Um dos principais destaques, o garoto Roger, fez o terceiro em belo chute colocado. Para fechar a conta, Arthur pegou o rebote de escanteio e deslocou o goleiro do Avenida. Grêmio 4-0 e uma estreia com o pé direito. A qualidade não tem idade. Não há jogadores velhos, não há jogadores novos, há jogadores que estão no plantel do elenco do Grêmio para serem rentabilizados. E nós falarmos de velhos e novos, estamos a dizer que os mais velhos podem ter mais qualidade que os mais novos e os mais novos ainda não têm experiência. Nada disso. Um jogador novo é um jogador que pode estar tremendamente pronto para jogar. É a estreia Luiz Castro, que tem sim, gente, jogador mais experiente, menos experiente, mais novo, mais velho, tá tudo bem agora. Inter venceu, Cruzeiro venceu, nossos amiguinhos aqui não têm o que zoar. E como os representantes de Grêmio e Inter não estão aqui, eu vou poupar vocês, mas já avisando, o gremista volta, acho que quarta-feira. Golaço de bicicleta. O Loirão tá na área na quinta. E aí eu quero ver, eu vou poupar vocês e deixar Golaço tudo de bonitinho. Lá, tomou gol de tudo bonitinho pra quinta-feira. Aí a Renata comanda o Sul. Eu quero ver como que os amiguinhos vão trabalhar nessa temporada. Vamos continuar nosso com giro? Nosso assunto agora é lá em Minas Gerais. Galo e Cruzeiro começaram o campeonato estadual, ó, zerado. Ninguém garantiu 3 pontinhos, não. E o Cabloso perdeu justamente na estreia do técnico Tite. Mas já... No Mineirão, o Campeonato Mineiro do Cruzeiro começou com a recepção ao Gerson, o Coringa Azul.
Já no campo, logo aos 5 minutos, Alexandre Pena deixou o Mateuzinho na saudade e fuzilou a meta de Otávio. 1-0 para o Pouso Alegre. A Raposa tentou correr atrás do prejuízo, mas as bolas paravam no goleiro Anderson. Ryan Leles dominou para dentro, bateu forte e Anderson, mais uma vez, segurou a vantagem do Dragão. Já na segunda etapa, falha da defesa celeste e Gabriel Tota, de muito longe, anotou essa pintura. Gol que marca o retorno aos gramados do atacante, que ficou 2 anos suspenso por manipulação de resultados. Cauã Prates, nos acréscimos, descontou. Placar final, Cruzeiro 1, Pouso Alegre 2. Chateado sim pelo resultado, mas também em cima de uma circunstância toda, sabendo que a maturidade, o amadurecimento, o crescimento dos atletas, ele se dá jogando. Mesmo com 7 dias que nós temos de trabalho, a formação, a maturidade dos atletas, ela se dá dessa forma. No Independência, América e Atlético. E logo aos 2 minutos, Eduardo Persson, estreante, contou com um desvio na barreira para colocar o Coelho na frente. Persson também cruzou essa bola aí para Tauan bater de primeira e ampliar a vantagem. Na segunda etapa, Everton Brito, que também fazia a sua estreia, marcou o 3º gol da partida. Fiquei satisfeito porque era uma vitória importante e agora não preciso nem falar de ter pés no chão, de humildade, porque a temporada só está começando. E aqui na Casa do Galo, o técnico Jorge Sampaoli começou a temporada com uma equipe mista. Deu oportunidades para os jovens Vitão e Cauã Pacini, zagueiro e lateral esquerdo, ambos de apenas 17 anos, que jogaram ao lado de algumas figuras já importantes na equipe do Galo, como Rony, Coelho e Júnior Alonso. O próprio Coelho foi o primeiro a levar perigo. Cadu também. E Reinier, na tabela, com Rony, foi mortal. Encobriu o Jori para abrir o marcador. Seu primeiro gol com a camisa do Galo e a homenagem para um amigo que estava de fora da partida. O Hulk é um cara bastante importante para o nosso grupo e ele conversou comigo ali antes do jogo. É uma pessoa que me ajuda muito, a gente divide o quarto na concentração. Já na volta do segundo tempo, logo no primeiro minuto, Jardel recebeu uma bola rebatida e também encobriu o goleiro. Os dois lados tiveram várias oportunidades, mas não conseguiram colocar de novo a bola na casinha. Placar final, Atlético 1, Betim também 1. Lo podamos preparar desde la base tenemos mucha esperanza en Indio, en algunos chicos que son muy jóvenes, pero que necesitan rodar. Bom, é início de temporada, hoje é apenas dia 12 de janeiro, o Tite pontuou ali, apenas 7 dias de trabalho, mas é uma estreia. E aí fica marcado, olha, na sua estreia, assim como nós valorizamos o Endrick, fica aqui, o Tite na sua estreia pelo Cruzeiro, perdeu por 2-1 e o torcedor já tomando um susto com 5 minutos de jogo, o Dracena já sofrendo gol. É bom pontuar, reforçar que tinha um time bem alternativo, muitos meninos. O Tite falou sobre maturidade, o time ainda se azeitar. Mas campeonato estadual é sempre uma surpresa, Porque assim, se ganha, fez obrigação. Se perde, dá direito à crise também, ao longo do campeonato. Cai técnico no estadual, que ninguém liga. Campeonato estadual é só pré-temporada. Mas causa muita crise em time por aí, viu? Crise e também muita pressão, porque isso acaba levando para o campeonato seguinte essa pressão desnecessária. Agora, você pegar um Cruzeiro, claro, com muitos desfalques, a questão também da pré-temporada, 8 dias, a gente entende tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, também com a chegada de um treinador novo, uma nova filosofia de trabalho, um jeito diferente de jogar também vai requerer um pouco mais de tempo, porque isso não vai ser da noite para o dia. Então, o Tite vai ter muito trabalho, sim, com a equipe do Cruzeiro, porque se criou uma expectativa, tem jogadores importantes, jogadores bons, acabou agora de contratar o Gerson, então isso acaba elevando ainda mais o patamar do Cruzeiro.
Por isso que o Tite vai ter muito trabalho, até porque esse time que o Cruzeiro tem e com a chegada desses reforços, do reforço que é o Gerson, o Cruzeiro tem que brigar para ser campeão. Mas primeiro jogo, a gente entende, o Pouso Alegre já está treinando há bastante tempo, então você pega aí um time mais desgastado, mas o Cruzeiro tem que ligar sim o sinal de alerta para que consiga os seus objetivos. Sim, por mais que o Pouso Alegre já esteja se preparando, porque para um time de menor expressão, um campeonato estadual faz muita diferença, quando entra um time do tamanho do Cruzeiro, vem a responsabilidade da sua grandeza, né? E o técnico Tite, técnico de seleção brasileira, se espera mais, mesmo sendo início de temporada com apenas 7 dias de trabalho. Diferentemente de outras equipes, né? O Cruzeiro, assim, ele perdeu o jogo, mas tem muitos jogadores, assim, em nível alto, que vai dar conta do recado nessa temporada. Então, estreia, existe toda essa euforia para ver o melhor time, para ver o time grande ganhando, mas nem sempre é assim, né? Porque o time, geralmente, com menor expressão, vem com tudo. Então, é uma derrota que não afeta o planejamento do Cruzeiro, até porque tem um time que vai brigar por títulos essa temporada, mas, assim, é sempre bom estrear vencendo. Mas não é nada que deva incomodar, até porque o Cruzeiro tem grandes jogadores, a hora que tiver os titulares realmente, vai aí lutar pelo título mineiro e as outras competições, sem sombra de dúvida. Mas que teve um gol bonito ali, teve, viu? Agora, Ronaldo Giovanelli, você sabe que tem uma galera que tem escorpião no bolso, né? Não coloca a mão no bolso pra nada. Você não arranca um nada ali, não vai, não tem Wi-Fi pra fazer um Pix. Mas olha, o Pedrinho, lá em Minas Gerais, teve que tirar o escorpiãozinho do bolso. Falar que aqui também, ó, tá sobrando, porque Caio Jorge foi anunciado agora há pouco que teve seu contrato renovado até 2030. Não foi só amor, só carinho que veio aí, eu acho que veio uma grana. E teve a apresentação do Gerson lá para a torcida, agora mais do que oficial, a camisa ali 97. Ele com a família, agora a expectativa da estreia do Gerson e essa notícia fresquinha do contrato renovado, até porque o Flamengo estava, ó, de olho. E trouxe o Tite também. Trouxe o Tite. Quer dizer, quem tem dinheiro tem que saber o que fazer. Agora, falar que o Pedrinho está fazendo errado, não tem como. Não tem como. Até quando ele contratou o Gabigol, quem tem dinheiro jogou dinheiro. Como é que você joga dinheiro fora com o Gabigol, que agora está fazendo gol no Santos? Quem tem dinheiro tem que saber investir. E o homem sabe investir, olha lá, no Gerson, no Caio. O Caio, você falou Caio. O Caio é nosso amigo, nosso parceiro, teve aqui no Jogo Aberto, menino. Mas deixa eu falar, no amor, que amor gostoso esse, hein, menino? Essa renovação maravilhosa. Hein? Que belezinha, hein, menino? Só pra molhar o benção isso aí, olha lá. Reloginho, tudo bonitinho. Mas merece. E o homem que tem dinheiro sabe investir. Esse Pedrinho aí que falou que mandou até uma letra pro Flamengo. Falou, vocês querem o quê? Aí manda um gado meu aí pra comprar tudo. Então o homem tem que saber investir e usar bem o dinheiro. E esse Pedrinho sabe. Parabéns, porque esses dois meninos aí vai lucrar muito com esses dois meninos e com o Tite. Começou meio esquisito aí, perdendo pro Pouso Alegre, mas o Pouso Alegre, sabe quem é o treinador? Zidanilo. Danilo. Zidanilo. O Zidanilo. Então o menino é bom também. Isso. E ó, América e Pouso Alegre pode fazer a final do campeonato aí. Abre o olho vocês dois, viu? Calma, tá. Abre o olho. É só a primeira rodada do Campeonato Mineiro. A gente acompanha aí na tela as imagens do Caio Jorge, seu contrato renovado até 2030. Vai ter muito Caio Jorge ainda no cabuloso para o torcedor poder desfrutar. Lembrando que ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil e é muito jovem, é bom de bola. Tem um perfume que a bola gosta. Agora, é o quê? Cicinho, o Caio Jorge tem um perfume que a bola gosta. Um perfume que a bola gosta? Cadê meu papel? Minha caneta, vou marcar isso aí, velho. Gente que fede gol, ele cheira gol. Ele cheira. Toma essa lição aí, o homem tem um perfume que ela gosta. Vamos falar do Paulistão? Cicinho, eu sou obrigada, porque é notícia. Não, vai descer. Deixa a outra música, vamos ajudar o Cicinho. Paulistão começou. Obrigada. Tô parceira hoje, hein, Cicinho? Vai descer. Ô, Robson. Ajuda, tá ajudando. O São Paulo foi o único time grande que saiu com derrota nessa estreia do Paulistão. Com resultado negativo, a turbulência fora do campo, os jogadores pediram apoio a quem resta. É a torcida. Mirassol. Antes da bola rolar, a pergunta era uma só. Como parar a sensação de 2025 e na casa deles?
Para o São Paulo, a resposta veio de um jeito amargo, logo aos 6 minutos. Lucas Mugni abriu o placar, Mirassol 1-0. Aos 11, São Paulo assustou. Bola cruzada da esquerda para Luciano e desviou no canto. Walter caiu e defendeu em 2 tempos. Mas não tem jeito, a noite era mesmo do Leão. Vacilo de Ferrarese na saída, Alisson disparou e tentou chutar para o meio. A bola desviou em Alan Franco e entrou Mirassol 2-0. E será que o torcedor do Mirassol gostou da primeira etapa? E é isso que o torcedor mirassolense gosta, time pra cima, time que vai e não se contenta com 1-0. Para o segundo tempo, os 2 técnicos fizeram mudanças. Crespo tirou Nicolas e Alisson e colocou Ferreira e Danielzinho. No Mirassol, Alisson, autor do segundo gol, saiu para a entrada de Carlos Eduardo. Ferreira tocou para Cedric na área, o lateral bateu o rasteiro e a bola passou perto. 1 minuto depois, Lucas Mugni limpou a marcação e mandou para o gol. Rafael evitou o terceiro. Ferreira tentou de longe, a bola passou perto. E Mike entrou no segundo tempo e foi expulso após esse carrinho em Daniel Borges. Bom para o Mirassol, que fez mais um. Daniel Borges cruzou na área e no bate-rebate, José Aldo ampliou. Agora 3-0. A gente sabe que o trabalho está sendo bem feito desde o ano passado, então eu sabia que ia ser um jogo difícil, mas que a gente poderia controlar o jogo como controlamos do começo ao fim. A gente pede o apoio da nossa torcida, porque como o ano passado, esse ano eu acho que vai ser mais difícil, tá? Então eu peço para o nosso torcedor não abandonar o time, que com eles a gente é mais forte. Buscar trabalhar bastante, então a gente voltou dia 26 para conseguir trabalhar mais do que o São Paulo, por exemplo, para que a gente pudesse tentar correr mais, para que a gente pudesse tentar colocar os jogadores novos em sintonia. Acho que o resultado é maior do que o jogo apresentou, mas eles mereceram a vitória. Precisa combinar o discurso, porque o Luciano foi muito realista ali. Olha, a temporada vai ser mais difícil do que foi 2025. Aí quando o Crespo fala, olha, o resultado maior do que foi o jogo, o Mirassol simplesmente coloca por água abaixo tudo que a gente já falou aqui. É primeiro jogo, início de temporada. O Mirassol liberou 10 jogadores. Ou seja, eles fizeram outro time. Cicinho, o Mirassol veio na rotação de 2025. Acelerado, jogando para frente, marcação alta, pressionando, e o São Paulo não viu a cor da bola. E o São Paulo apresentando o mesmo futebol do ano passado, até porque só contratou o Danielzinho, e agora a notícia é que o zagueiro chegou, não é isso? O Dória foi anunciado, notícia quentinha, ele volta para o São Paulo. São Paulo anunciou essa informação, mas assim, o que mudou é só o Danielzinho. E do outro lado, Cicinho, a mesma rotação que surpreendeu 2025, o Mirassol, para mim, quem assiste esse jogo fala, não é o primeiro da temporada, não. Exatamente. E essa força do Mirassol não é novidade para ninguém, né? O São Paulo sabia das dificuldades que iria encontrar jogando contra o Mirassol, mas o que chama a atenção do São Paulo não é somente a fragilidade, mas essa questão do esquema tático. O Crespo, de boa, o São Paulo não tem jogadores para jogar no esquema 3-5-2. Então, assim, eu não sou treinador, eu não sou perito, expert nessa questão de posicionamento. Mas é assim, se você tem um lateral como o Cedric é assim, ó, se você colocar ele para defender e fazer a linha de 4 ali do sistema defensivo, vai bem. Não adianta querer que o cara tenha desenvoltura no sistema ofensivo. E o Ferrarese, ele vem quebrando desde o ano passado. Então, assim, um zagueiro que não ganha dividida de um atacante... você viu o Gustavo Gomes lá, o ano passado? Calma, Cicinho. Eu tô analisando o time do São Paulo, que assim como o Mirassol veio na mesma rotação, o São Paulo também está na mesma rotação do ano passado. Frágil defensivamente, desligado defensivamente, dependente dos jogadores que estão lesionados. E a questão é o seguinte, o São Paulo é isso aí. E o Crespo... o histórico dele é sempre 3 zagueiros. E o São Paulo não sabe
jogar com 3 Como zagueiros. não, Cicinho? Então, Foi campeão, tricampeão brasileiro com 3 zagueiros, Cicinho. quando tinha jogadores que sabiam jogar nesse esquema, hoje não tem. Então tá Se bom. você tem um esquema de 3 zagueiros, você precisa o quê? De um zagueiro que faz o líbero, que saiba jogar, que que esquema saiba que eles fazer a sabem jogar lá, cobertura. os cara? Olha a cobertura do Mete zagueiro do 5 São Paulo. zagueiros, O Alan Franco, ele corre com a bunda pra trás. O atacante tá indo pro rumo do gol, ele vai defender. O atacante, o zagueiro, o terceiro zagueiro faz cobertura, olha ali. Precisa ser treinador para analisar o esquema tático Mas do que São Paulo. esquema que São Paulo tem que ter, então? Fala, você Mostra o esquema segundo gol que o normal. São Paulo tomou. Ô, diretor, coloca o segundo gol do São Paulo, que a bola foi nas costas do zagueiro, do lateral, e vê o zagueiro correndo para trás. O zagueiro tem que correr para frente. Mostra o segundo gol. Não fica atrás Não, fica atrás, Então, não dá. Não dá. Então, assim, é chovendo molhado. É chovendo molhado. Aí a credibilidade já não tem mais. Então, deixa eu falar. Olha lá o zagueiro. Aqui. Olha lá. Olha isso. Olha lá o Alan Franco. O que o zagueiro que faz o líbero, Ronaldo, no esquema 3-5-2 faz? Ele corre e o lateral faz a cobertura e faz a... Isso daí nós aprendemos em escolinha de futebol. Entendeu? Então, ô Crespo, nós precisamos repensar nessa questão. Se o São Paulo quer ter algum alívio esse ano, porque o Luciano falou. Já tá chorando já. O Luciano falou. Você tá criticando o Crespo. Não, o Crespo nós já estamos criticando do ano passado, gente. O Crespo já estamos criticando do ano passado. A questão o Luciano já deu a letra. Então, torcedor, vamos viver a realidade. O São Paulo é grandioso pela história, mas hoje o São Paulo é time pequeno. Hoje o São Paulo é time pequeno. Peraí, que eu quero ouvir de novo. Eu tô quietinha aqui, deixando o Cicinho desabafar, porque parece que o time que trocou 14 jogadores, eu falei 10, Mirassol, eu errei, foram 14. Parece que 14 foram trocados no São Paulo. Não foi ali não, mas não, você mas se falou, fosse trocado no São Paulo os 14, o resultado era outro. Você falou, eu fiz a minha abertura aqui, falei, olha, o São Paulo é o único grande que não venceu. Você acabou de falar que o São Paulo é o quê hoje? Hoje é pequeno. São Paulo não é grande. Hoje o São Paulo não é a quinta força do Campeonato Paulista. Quinta? O futebol não é. Aí nós vamos colocar. Bom, vai. Palmeiras. Corinthians, Santos. Não, Mirassol. Então vai cair. Palmeiras, Mirassol, Corinthians, Red Bull, Bragantino e Santos. E o São Paulo é o sexto. Então o sexto. O São Paulo, dependendo do andar da carruagem, não tá nem em sexto. Eita, agora, se o Cicinho mandou a letra falando que se bobear o São Paulo não tá em sexto, nós vamos falar do Corinthians daqui a pouquinho, mas chamou a atenção na coletiva de imprensa do Dorival o recado dele. É um campeonato traiçoeiro, são apenas 8 jogos e provavelmente um grande venha a cair. Ronaldo Giovanelli. Certeza que São Paulo não cai, porque não é grande. Entendeu? Então aí já é exatamente, um grande vai cair. O São Paulo não vai. Ronaldo. Diga, bebida. Olha. Cicinho tem motivo pra estar revoltado já no primeiro jogo e você acha que o São Paulo sim pode ser esse time a vir a cair? Então, tem motivo porque o Dorival já deu a letra. O Dorival que venceu o jogo 3-0, falou são 8 jogos só agora e tá preocupado com o descenso. Você imagina para quem tomou 3. Eita. Então a preocupação, ela e vai ter o jogo agora, domingo, lá na Arena do Corinthians ainda. Não, e aí a semana fica ainda mais turbulenta. Eu vou relembrar o que o Cicinho tem pela frente, né? Tomou 3 no jogo de estreia. Tem São Bernardo na quinta. O São Bernardo ganhou de 4-0, não foi? Tem impeachment na sexta-feira. O São Bernardo meteu 4! Tem a reunião sobre impeachment na sexta. E no domingo, um clássico contra o Corinthians. Edu Dracena, você acha que o São Paulo precisa entender para ontem que o campeonato mudou e, de fato, está mais traiçoeiro, pode sim correr o risco real de vir a cair? É preocupante a situação do São Paulo, Lívia, até porque não é de hoje. Então já vem acumulando essa crise tanto fora como dentro de campo há bastante tempo. Então se o São Paulo não abrir o olho, se o São Paulo achar que pela história, por tudo que envolve o São Paulo não vai cair, cai sim. A gente já viu vários clubes aí achando isso, chega no final e cai. Principalmente num campeonato tão difícil como é o Paulista. O Paulista, se você pegar, tem 6 times da Série A do Brasileirão que jogam o Campeonato Paulista. Então, para você ver o grau de dificuldade. Então, eu entendo assim, o São Paulo tem que abrir o olho e corre sim, sério risco se continuar desse jeito a cair para a segunda divisão.
Aí o Luciano mandou recado, pediu apoio para a torcida, porque é o que resta, né? Porque essa gestão, essa diretoria não está sabendo cuidar de São Paulo. Pede pra torcida, acho que é o Corinthians. O Luciano tá achando que ele tá no Corinthians. Ele tá achando, vou pedir pra torcida. A torcida do Corinthians é diferente. Ele precisa, e o São Paulo tem a sua torcida sim. E o São Paulo ele tá achando que é do Corinthians. Agora eu vou defender, porque o torcedor de São Paulo nos últimos anos, eles mostraram o que é o amor pelo time. Porque sumiram, Lívia. Ladeira abaixo, não. A torcida do São Paulo sumiu. Vão fazer aí uma fumaça em cima do Casares. Dois caras segurando a faixa. Eu vou defender. Que é isso? Dois caras segurando a faixa. Tem imagem aí? Tem as imagens? Ronaldo Giovanelli. Sumiram, o torcedor sumiu. O Baby sumiu. Sumiu todo mundo. Principalmente tem torcedor que é 2017. O Nazi sumiu. O Nazi, meu amigo cantor, sumiu também. Todo mundo subiu, São Paulino. Principalmente 2017. A torcida do São Paulo, eles conduziram São Paulo em 2017. Olha a crise. 2017 nós estamos em 2026. Acabou. De lá pra cá, a notícia boa de São Paulo é: o seu torcedor não desistiu. O que é preciso aplaudir, porque não estão fazendo nem fumaça, aí dois caras segurando a faixa, Lívia. Só dois! Se o São Paulo tá em crise, é só chamar o Corinthians que vai lá e ganha. O Cicinho falou aqui. Então, você falou o quê? Vocês não ganham lá, velho. Fato é, se Corinthians... Vocês não ganham lá. 8-0 pra nós. Pronto, meu palpite pra domingo. 8-0 pro Esses Corinthians. times só estão respirando por canudinho por causa do torcedor. Só não desligaram o aparelho. O Corinthians, ele ainda não desligaram o aparelho, os aparelhos do Corinthians por causa do torcedor. São Paulo já vem. Hoje esse discurso não vai colar, não vai poder. Aí eu vou defender o Corinthians agora, até porque o Corinthians começou 2026 com uma bela vitória, né? Em cima da Ponte Preta, da frágil Ponte Preta. Mas o placar elástico, o Corinthians fez o que cabia a ele, 3-0, com direito a um golaço do zagueiro André Ramalho. Olha, se liga aí. Em busca do bipaulista, a primeira adversária era a Ponte Preta. Dois times super desfalcados. Mas o primeiro tempo foi quase todo corintiano. Mateuzinho bateu muito bem. Diogo Silva fez grande defesa para evitar o primeiro gol corintiano. As chances iam se acumulando, até quando precisaram contar com uma atrapalhada adversária. Carrilho tentou o Guinegão e na sequência Vitinho perdeu. Eu fico feliz por ser uma primeira partida, com todos os comportamentos sendo respeitados, a equipe criando como criou, buscando gol a todo momento. Eu acho que foi um fator importante pra gente. A Ponte, enfim, conseguiu assustar no fim do primeiro tempo. O centroavante Gé bateu de bico e testou Hugo Souza. No escanteio, veneno de Elvis, que bateu em Bidu e exigiu grande defesa de Hugo Souza. O segundo tempo começou como terminou o primeiro. Gustavo Henrique cabeceou para o meio e Bidu marcou, mas o lateral estava impedido, segundo o assistente Gustavo Rodrigues de Oliveira. De novo escanteio, agora Gustavo Henrique pro gol. Sem impedimento, o primeiro do Corinthians em 2026. A bola deu na bochecha direita da rede, morreu no fundo do gol. Gustavo Henrique, Gustavo Henrique, Gustavo Henrique. O segundo gol do Corinthians não demoraria. Guinegão chutou travado. No rebote, Mateuzinho bateu forte para dentro da área. André desviou e fez o segundo. E a Ponte parecia não ter muita alternativa. Aos 30 teria tomado mais um, não fosse outro gol anulado. Desta vez de Guinegão, a arbitragem viu falta de Charles no goleiro Diogo Silva. Se não deu desse jeito, que tal um chutaço de fora da área? André Ramalho começou o ano daquele jeito. O que esses jogadores fizeram hoje aí, eu bati palma para todos lá dentro do vestiário, porque é muito difícil você vir aqui na Neoquímica e jogar como jogou contra o Corinthians, sofrendo e tentando, ainda perdemos um gol, tivemos um pouquinho de domínio no jogo. Mas parabéns ao Corinthians, que teve um volume muito maior, com certeza. Eu acho que a equipe apresentou hoje um futebol consistente, maduro, gerando volume em cima do adversário. Eu acho que isso é o que nós queríamos. Trabalhamos para isso, encontramos esse caminho, foi importante. Mas é apenas uma vitória num primeiro jogo e muita coisa tem para ser melhorada aí para frente. No futebol, o que está por trás de momentos marcantes nem sempre é só o que a gente vê em campo. Para André Ramalho, o dia 11 de janeiro de 2026 vai ficar para sempre. Não só pelo gol, mas pela prova de que a vida tinha um plano para ele. Hoje está fazendo um ano que meu sogro faleceu. É tanta coisa que acontece dentro do clube que às vezes a gente tem que concentrar toda a energia nossa ali dentro e acabo esquecendo do principal. Só agradecer mesmo a Deus por ter me dado essa oportunidade de fazer o gol de hoje, porque eu pedi muito para ele.
para poder homenagear, obviamente, meu sogro, que de todas as dificuldades que a gente vive, a gente tenta ser o melhor que a gente pode, por mais difícil que seja. Daí o Corinthians vencendo a Ponte Preta por 3-0, dominando o jogo, apesar de que no primeiro tempo as chances mais claras, né, ficaram nos pés dos jogadores da Ponte Preta, mas tudo aconteceu mesmo, Ronaldo, no segundo tempo, lembrando, não tinha Yuri Alberto, não tinha Memphis, tinha Guinegão e o Vitinho no comando do ataque. É verdade, no primeiro tempo tinha o Vitinho. Que o Vitinho perdeu de gol no primeiro tempo foi uma grandeza. E a Ponte Preta bem, porque a Ponte Preta estava jogando no contra-ataque, né? E o menino Elvis rodando no meio de campo, que era o cara que pipava essa bola com qualidade. Então a Ponte Preta, ela foi com uma forma de jogar. E o Corinthians teve que, pelo menos no segundo tempo, na visão do Dorival, que eu achei que ele ia mexer no time, porque vindo de uma temporada de trabalho de 7 semanas só fazendo exercício físico praticamente, você tem que fazer o time girar. Mas o time acabou respondendo no finalzinho com o Gustavo Henrique, está numa fase espetacular. O Bidonzinho está numa fase linda de se ver também. Bidon, o Ramalho também agora mostrando ter uma facilidade, porque ele estava com uma dificuldade imensa de conversar com a bola. Hoje ele consegue fazer isso. Porque ele pifou uma de fora da área que ele fez um golaço. Não tinha dado um match, não estava... não estava se apresentaram, não estava entrosado com a bola, agora voltou a estar entrosado. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui do fundo do meu coração para vocês aqui. Só para vocês. Só o segredo aqui. Só para um segredinho para vocês. Fica, o Corinthians ficou 5 meses com o transfer ban. 5 meses. Antes do transfer ban, contratou quem? O Vitinho. O Vitinho. Que ontem era Vitinho Alberto. Porque o que ele perdeu de gol era Vitinho Alberto. E depois de 5 meses, o Corinthians vem falar de uma contratação de um volante, Matheus Pereira, que eu achei que era até o do Cruzeiro. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês não vão brincar mais com o Corinthians, né? Vocês não vão ficar contratando um jogadorzinho meia boca de novo. Tem a base. Agora não é pra contratar um jogadorzinho meia boca e pagar uma fortuna pro cara. É melhor deixar o transfer ban, então, né? É melhor deixar com o transfer ban. Quem não contrata porque senão errado, vocês vão contratar errado. Ô, Marcelo Paz, deixa eu falar aqui. Se você foi aí pra ser fantoche também, olha o que eu tô falando, também. Já? Se você foi pra ser fantoche aí, vai embora, irmão. Vai embora. Porque estão começando a fazer de novo as lambanças aí. Com contratações meia boca, a gente não sabe o que é, como deixa de ser. Então, vamos abrir o olho aí. Calma, contratação mesmo tem no Gabriel Paulista, que vai ser apresentado hoje lá no CT Joaquim Grava e você vai acompanhar aqui no Jogo Aberto ao vivo, tá? Contratação, por enquanto, só essa. Agora eu tô com vocês. Se for pra gastar dinheiro errado, bloqueia o cartão. Bloqueia! 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 Ministério Público, bloqueia o cartão do Corinthians! Chega mais do nosso Jogo Aberto, porque nós estamos falando do Corinthians, o retorno dos campeonatos estaduais. Campeonato Paulista veio com tudo, só o São Paulo de time grande. É grande, hein, Cicinho? Só o São Paulo não venceu, o Corinthians venceu muito bem, obrigado, por 3-0. Eu reforço, Dracena, não tinha o Memphis, não tinha o Garro, não tinha o Yuri Alberto e o Dorival, como bem pontou o Ronaldão aqui. Primeiro tempo, Corinthians com posse de bola, mas desperdiçando gols. Ele voltou no segundo tempo com o mesmo time e o time entregou. Respondeu 3-0 com direito ao gol, já nos acréscimos ali no apagar das luzes. O Corinthians é superior à Ponte Preta, né? A Ponte Preta está passando também por um momento muito delicado, com o transfer ban, o Marcelo Fernandes fazendo milagre, porque é um treinador que tem um potencial muito grande aí para crescer cada vez mais. E a Ponte Preta veio ali para se defender e jogar no contra-ataque. O primeiro tempo realmente só deu o Corinthians. O primeiro tempo do Corinthians, né, teve dificuldade também com a questão de criação também. Não tem aquele jogador que pensa, que arma, que articula, mas sim tinha jogadores ali de individualidade. E aí no segundo tempo, bola parada mais uma vez, o Gustavo Henrique se posiciona, parece impressionante, eu estava falando até aqui com o Ronaldo, né? Todo mundo sabe que a bola vai no Gustavo Henrique e ninguém consegue marcar. Ele é grandão, é grandão, sobe bem também, tem o tempo de bola muito bem também. Então, assim, aí depois que fez o primeiro, aí abriu a porteira, aí o Corinthians jogou mais leve, jogou mais solto. E merecida a vitória realmente. E o Corinthians saiu de 2025 e dia 21, dia 21 de dezembro. Copa do Brasil, e agora dia Paulista. 11. Então não deu nem tanto tempo assim dos caras esfriarem. Não deu nem tempo assim dos caras perder tanta parte física. Mas jogou contra a filial do Corinthians, porque é a Ponte Preta. Mas aí, olha só, vocês foram no Mirassol e tomaram o Corinthians era superior e merecida a vitória. E aí, Cicinho, vamos lá, vamos ver, porque um jogo desse, o Corinthians fez o que cabia a ele, né? 3-0. Porque o pessoal fala assim, a Ponte Preta não vem bem,
a Ponte Preta lá na Série C, tudo, mas aí se perde, eu sempre uso esse argumento. Se perde, fala, a gente perdeu para a Ponte Preta, sem desmerecer a Ponte Preta, pelo amor de Deus. Então ganhou em casa, fez o dever de casa e o que precisava para começar bem a temporada, como o Dracena pontou aqui, acabou bem e acabou ontem, né? Dezembro foi ontem, não tem um mês que o Corinthians foi campeão, Comemorou, então o time não de tem um mês, fato comemorou. ainda está fresco. Mas o Dorival deu o recado na coletiva, eu quero saber se você acha que o Corinthians é um time que corre esse risco ou precisa ficar com o radar mais ligado com essa possibilidade de um rebaixamento, já que o campeonato está diferente e 8 jogos só, né? Ou eles vão tranquilo nadar de braçada só para garantir o bi? Não, é um discurso cauteloso do Dorival, mas eu não vejo o Corinthians com essa questão de risco de rebaixamento, até porque seus principais jogadores, né, o Memphis, o Garro e o Yuri não jogaram, e o Corinthians tem aí, tá adquirindo um entrosamento com essas peças que tem numa possível reposição. Então, assim, é um Corinthians que já tem uma base, não enfrentou dificuldade contra a Ponte Preta. O nível de Corinthians e Ponte Preta hoje é bem diferente do que é de anos atrás, onde a Ponte Preta fazia frente com o Corinthians. Hoje não, questão financeira, jogadores também, o nível dos jogadores do Corinthians é alto, é jogador de primeira divisão. Então, assim, o Corinthians não enfrentou dificuldade e fez prevalecer mando de campo, a força do time e também o conjunto, né? A união dos jogadores ali que saíram de tantos momentos delicados do ano passado e está colocando isso em prática. Então é um time que vai lutar, sim, para coisas grandes no Campeonato Paulista. Não, mas no Campeonato Paulista, sim. Mas Campeonato Brasileiro, Libertadores vai sair na primeira fase. Então, assim, aí vai só figurar nos outros campeonatos. Vocês não estão na Libertadores. Você vai ficar assistindo. Não, mas a gente vive a realidade. Nós tiramos vocês da Libertadores. O Corinthians sabe que... Nós já começamos bem, porque nós já tiramos o soberba da Libertadores. Se tem uma coisa que o corintiano não cria expectativa, é Libertadores, porque é só figurante. É só figurante, vai lá, só acesso negado. Olha lá quem tá. Pra quem tá com o transferbando, o time lascado lá, Cicinho. Você tá até espanhol, você tá respirando ainda. Hoje é segunda-feira. Tá respirando Hoje ainda. é segunda. Na sexta eu sei que o Loirão vai fazer aqui palpite, até porque domingo... Palpite! Domingo tem São Paulo e Corinthians. São Paulo que começou na sua estreia perdendo por 3, o Corinthians vencendo por 3. Isso aí vai ser bom demais. Sexta-feira promete. Agora, vamos falar do Santos? Esse é o nosso assunto a partir de agora, sobre os olhares de Neymar. O Gabigol voltou ao Santos, logo na sua estreia, já foi lá, tava sedento em campo. Você via que ele estava querendo. Foi lá e balançou as redes. Foi muito importante a presença do Gabigol para que o Peixe pudesse buscar a virada contra o Novo Horizontino em casa, na Vila Belmiro. Vitória importante para o Santos, com a marca dele, do Gabriel Barbosa. Se liga. Foram 2.604 dias. Mais de 7 anos sem vestir esta camisa. Neste tempo, alguns reencontros. 8 gols contra o Santos. Hora de esquecer. O menino da Vila está de volta. Vê a torcida cantar aquela velha música. Beija o escudo na camisa. Suficiente para fazer todo mundo voltar no tempo. Mas agora, ele é outro cara. Até os adversários o reverenciam. E só 2 minutos foram necessários para Gabriel encontrar o gol. Só que o Ilharão estava impedido. O Laser tentou e Jordi deu rebote. O Santos pressionava alto e tinha suas chances. Outra vez com Gabriel. Outra vez impedimento marcado. Mas foi o Novo Horizontino quem saiu na frente. Na bola recuperada, Rômulo foi inteligente e achou o Diego Galo, que abriu o placar. No segundo tempo veio o Robinho Júnior. Mas quase que o Novo Horizontino amplia. Frias salvou quando o Rômulo tentou. Mas o Santos empataria na sequência. O Laser começou a jogar, roubou, achou o Gabriel, fez pivô e na sobra recebeu do argentino. Gabi, gol. Diego Galo respondeu aos 16 e quase fez um golaço. Tassiano, decisivo no final de ano do Santos, entrou e cabeceou no travessão. O Santos pressionava. Garoto vindo da copinha, Matheus Xavier foi ligeiro pela esquerda e exigiu boa defesa de Jordi. De tanto tentar, a pressão deu certo. Agora pela direita, bela jogada de Igor Vinícius. Cruzamento para Tassiano ser esperto e definir a virada santista sobre o Novo Horizontino.
Vitória na primeira partida do ano, reestreia de Gabriel. Com gol, jovens em campo, quase um sábado perfeito para o torcedor santista. Estava faltando alguém. Como será que anda a recuperação de Neymar? Está bem, e quando você me pergunta, eu estou feliz, porque eu quando lo veo feliz e lo veo que, mira, outro dia eu comentei a meus, não sei se a meus filhos ou a minha comissão, ele estava fazendo trabalho de bicicleta, bueno, e eu imaginava, bueno, vou à academia e vou a ver a Neymar trabalhando em uma bicicleta normal. Neymar comemorou, festejou, assim como o torcedor do Santos, né, em casa, matando a saudade do time. Dracena, na sua estreia, toda a expectativa da estreia do Gabigol. Em campo você via que ele estava querendo, né? Ele estava buscando o gol e conseguiu. Ele foi premiado com esse belo gol aí, primeiro jogo, vestindo a camisa novamente do Santos. Isso traz também, além da leveza de jogar, né, na sua casa, como ele disse, mas também tira aquela pressão de ter que fazer gol. Agora o Santos realmente pegou um adversário difícil, o Novo Horizontino sempre cria muitas dificuldades para os times grandes, né, que se classifica, está na Série B do Campeonato Brasileiro e sai perdendo e você consegue ter uma virada como o Santos teve. Eu acho que é principalmente no primeiro jogo de estreia, né, a Vila fazendo a diferença novamente, o Alçapão. Eu acho que isso traz uma confiança para o torcedor, né? Então você acaba um ano na Bandeira como acabou, com Vitória não sendo rebaixado, e agora começa um novo ano, com Vitória também dentro de casa, e isso acaba também trazendo essa confiança do torcedor para os jogadores, alguns jogadores ainda abaixo, porque a gente entende também com relação à pré-temporada, tudo. O Tassiano dando a volta por cima, muito questionado o ano passado, e aí na reta final fez gols importantes e fazendo gol, né, ontem da Vitória. Então acho que o Santos está no caminho certo. A gente espera que o Santos possa estar brigando novamente pelo título, não só pelo rebaixamento. Eu acho que valeu pelo primeiro jogo, mas ainda o Vojvoda vai ter muito trabalho para a equipe do Santos. É isso, daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre Santos, sobre o São Paulo. Tem mais notícias sobre Corinthians, a apresentação do Gabriel Paulista. Tem muito assunto aqui no nosso Jogo Aberto. Palmeiras também fez a sua estreia. Não falamos ainda do Palmeiras. Dracena, essa é a cara da estreia do Palmeiras? Não, ou foi... ó. Ah, tá, levei um susto. Com expulsão, Estavam os reservas do Abel? Estavam, mas eles deram um recado, sim, deram conta do recado. E o Palmeiras venceu a Portuguesa por 1-0 no Canindé. E sabe o detalhe? Detalhe é que o juiz de novo, meu Deus. Mesmo com esse lance estranho de Carlos Miguel, o Verdão com o time reserva fez um bom primeiro tempo. Ao estilo Ronaldinho Gaúcho, Sousa quis surpreender Bruno Berdinato na cobrança de falta. A Portuguesa até entrou na partida e nesse chutão pra frente, Murilo recuou mal. Igor Torres arrancou, Carlos Miguel salvou o Verdão. No fim do primeiro tempo, o Palmeiras apertou a lusa com Luigi, Maurício de dentro da área e o Alan que parou em Berdinato. Na volta do intervalo, a Portuguesa teve Igor Torres expulso após checagem no VAR por esse lance em Larsson. Aprendemos o ano passado, não é? Até o VAR aprendeu, vocês não viram, não é? Não sei se o VAR da Libertadores era diferente deste. Está aí a prova, como o treinador às vezes de Palmeiras é chato, mas a gente muitas vezes diz que o Palmeiras não rematou no golo, o Palmeiras foi incompetente na final, mas esse asterisco ninguém o vai tirar e hoje tiveram a prova disso. Aos 7 minutos, o Palmeiras entrou na área trocando passes, colocando a lusa na roda e Maurício deu o gol para Luigi. Palmeiras 1-0. Do Palmeiras! Luigi! Fisicamente, o Palmeiras cansou e a Portuguesa ganhou o campo em busca do empate. E no fim do segundo tempo, Everton teve a chance de empatar, mas parou no goleiro palmeirense. Final, 1-0 Verdão. É fácil, essa cadeira que eu tô aqui é a cadeira da dificuldade. Mas assim, a gente tá aqui lutando para isso, a gente tem os atletas, tá todo mundo na mesma batida, direção também, tá todo mundo no mesmo caminho. Então é isso que eu quero passar. Passe o voto de confiança para nós vamos buscar resultado, vamos buscar permanência. A Portuguesa começou a preparação para o Campeonato Paulista em outubro do ano passado. Já o Palmeiras teve apenas 4 dias de treinos e já estreou no Paulistão. E 4 dias depois já vai entrar em campo novamente no Clássico com o Santos. O calendário, outrora, já foi uma preocupação para o técnico Abel Ferreira. Agora, ele tem outra. Nós vendemos 2 bilhões de jogadores
compramos 700 milhões em jogadores, mas ficámos mais fracos 1 bi e 300. E este ano vamos ter que fazer os ajustes que tivermos que ser feitos para continuar com a equipa competitiva como tem sido. Desafio, orgulho e orgulho ferido e um bocadinho de raiva também por muitas das coisas que aconteceram no ano passado. Umas foram do meu controle ou do nosso controle, outras não. E espero que não se repitam. Bom, Palmeiras venceu, teve lance polêmico. Vamos direto na polêmica, vamos encurtar o caminho, porque eu quero saber o seguinte: o Igor Torres foi expulso. Era para ser expulso ou não Ronaldo Giovanelli? Que polêmica, Olívia. Com todo respeito. Não, porque... Polêmica isso aí? Eu já te falei que eu não sou baú pra guardar segredo, né? E como o Ronaldão tá reclamando, pra ele foi polêmico... O jogo tava ali, ó. Eu quero saber o jogo se tava tem ali, ó. Ele tava polêmica. assistindo o jogo, tava parelho, o jogo ali pegado. Agora, teve lances assim que até o Abel falou. Olha lá. Até o Abel falou assim, teve lances assim que o juiz deu amarelo e nem deu nada. Não é pra vermelho isso? Agora, ô Abel, deixa eu falar uma coisa. Abel, vira a folhinha, velho. Tá falando da Libertadores do ano passado. Vira a folha, velho. Agora estamos em 2026, bebê. É outra história. Já foi ajudado logo no começo do primeiro jogo, porque aí depois saiu o gol. E o gol não sei não se não estava impedido, hein? Quero traçar aquele negócio daquela linha pra ver se não estava impedido aí. É só isso que eu tenho pra dizer. Pro Ronaldo já começar a anotar aí, ó. Já polêmica. Vira a folha, Abel. O gol que tá impedido e tal. Para, Ronaldo. Tem jeito. O Abel, ele teve um tete-a-tete ali com o árbitro, né? Porque ele foi em cima ali, Cicinho. Ele trocou um papo bem de perto. Agora, o lance, essa imagem, é bem claro, o Dracena pontuou aqui. Não tem polêmica. E que bom que o VAR trabalhou da forma certa, né, Cicinho? Porque o árbitro não chamou, o VAR entrou em ação. Ele estava encoberto no lance aí e, assim, foi lance para expulsão e o Abel se encarregou de expulsar o jogador. O Abel tá apitando também? Você não viu lá? Ele entrou dentro do campo e aí o juiz... Aí o juiz foi e expulsou. Então, assim, bem expulso. É porque ele é português, jogou contra português, é isso, então? Você que tá querendo falar isso, então? Não, porque olha lá o Abel expulsando o cara, ó. Ele vai lá para expulsar o cara, olha lá, ó. O Abel expulsou primeiro, ó. O juiz falando, ele tava falando o juiz falou, já árbitro. entendi, eu vou expulsar, Abel, pode ficar tranquilo. Aí ele vira agora e fala, então tá bom, você vai expulsar? Ok. É porque o árbitro vem com toda a propriedade com cartão amarelo, né? Ele vem muito seguro de si ali com o amarelo, mas que bom que corrigiu, a gente tem as imagens aí, ele acompanhando o VAR, porque senão já seria o primeiro erro grosseiro e aí a gente já sabe, né? Janeiro iria render até dezembro. O Ronaldo já Os meus amigos portugueses, o Dinho, o Barril, viram que a portuguesa foi prejudicada. O que a gente cobra é exatamente essa tranquilidade que pede para dar para os árbitros apitarem. Porque o árbitro veio com o amarelo. Não há necessidade de você trazer uma pressão para cima do árbitro, porque tem um VAR num lance como esse. Então, assim, às vezes os treinadores também, eles se precipitam achando que... o árbitro errou, que não vai voltar. Calma, tem o VAR, então não Mas há ali na sua frente, ali, vendo um lance desse aí, ia ficar paradinho. Mas o que o cara viu, o que o Abel viu, o árbitro não viu. Então tem o VAR para corrigir. Mas você ia ficar paradinho assim? Não é paradinho, só não há a necessidade. Se nós estamos cobrando uma ajuda pro árbitro, mas, e aí você quer... Então, assim, se tem o VAR, é exatamente o Abel quer apitar o jogo, pô. Não, e foi rápido. Eu acho que o Abel, ele está traumatizado com os erros que aconteceram e não foram corrigidos a tempo, né? Depois vem uma nota da CBF falando que a arbitragem errou. Que bom que ontem no Campeonato Paulista funcionou como tinha que funcionar. O árbitro errou, está sujeito ao erro, sim. É porque foi contra a portuguesa. Ele não viu, mas depois o VAR foi lá e corrigiu, expulsou da forma correta, como tinha que ser. Só que aí na coletiva de imprensa o Abel mostrou, né, que 2025 ainda pesa. E aí a gente sabe... Abel. O que eles falam. Bom, vamos seguir com o Campeonato Paulista, porque a temporada de São Paulo iniciou pegando fogo, iniciou muito mal. Muitas polêmicas nos bastidores. A estreia da equipe do Paulistão deixou a torcida mais preocupada do que ele já estava na temporada passada. Se só uma palavra pudesse definir o início de temporada do São Paulo, certamente ela seria... É difícil demais. É difícil demais. A temporada vai ser difícil. A previsão pessimista se justifica. Na estreia do Paulistão contra o Mirassol, o time de Hernan Crespo sofreu 2 gols em 20 minutos. A gente tomou gols muito fáceis, erros do ano passado.
No segundo tempo, Mike ainda foi expulso depois de uma entrada no Daniel Borges. José Aldo marcou o terceiro no Maião. Acho que o resultado é maior do que o jogo apresentou, mas eles mereciam a vitória. Depois do resultado, chamou a atenção uma publicação do empresário de jogadores como Lucas Moura, Ferreirinha e Pablo Maia. Júnior Pedroso escreveu: líder limitado não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo. Líder tem que liderar sua equipe, assumindo seus erros, sem expor o time. O empresário não especificou para quem foi o recado. O tricolor vive a maior crise política dos últimos anos. Está envolvido em investigações da Polícia Civil em várias frentes. Entre elas, esquema clandestino de comercialização de um camarote do Morumbi, desvios em vendas de atletas e movimentações atípicas nas contas do clube com dinheiro em espécie. Acredito na justiça. Ainda a justiça está trabalhando, a polícia está trabalhando. Ainda não tem culpados. Então, eu acompanhar com confiança, pensando que até prova contrária, todo mundo inocente. Eu tenho a obrigação de cuidar e proteger o time em São Paulo. Mas ao final do dia, acho que São Paulo é maior de todos nós juntos. Falo pouco com a diretoria, essa parte de falar com a diretoria agora é do capitão, que é o Rafael, e às vezes do Caler também, eu não falo muito com a diretoria. Os escândalos que envolvem a diretoria fizeram a oposição ganhar força para pedir o afastamento de Júlio Casares. A votação de impeachment do presidente está marcada para esta sexta-feira, às 6h30 da tarde, no Morumbi. Na quinta, no mesmo palco, São Paulo vai duelar contra o São Bernardo. Entre a crise e o campo, fica o apelo. A gente pede o apoio da nossa torcida, porque como ano passado, esse ano, eu acho que vai ser mais difícil, tá? Então eu peço pro nosso torcedor não abandonar o time, que com eles a gente é mais forte. Então eu só peço isso, que o torcedor não abandone esse clube. São Paulo não está abandonado. São Paulo não morreu, porque parece que estava aqui um defunto aqui. Não acontece nada. É um momento sensível, muito sensível. Sim, claro que é muito sensível. É difícil, muito difícil. Mas muita gente está aqui para colocar a cara e ajudar. Boa, vamos falar muito sobre essa situação de São Paulo, mas antes, o ano do São Paulo, esse parece que não vai ser diferente não. E para falar sobre o São Paulo aqui comigo, o timaço completo aqui no Jogo Aberto. Chega mais, um ótimo dia para você, Marco Aurélio, tudo bem? Ai. Que pergunta você faz, Antes de você responder, bom dia, Marco Aurélio, ao Sgarbi. Então deixa o doutor respirar, o Sgarbi. É difícil de dar bom dia olhando pra ele. O Sgarbi tá com cara de choro, olha lá. O Cicinho já tá vacinado. O Cicinho é a própria realidade do São Paulo. Aí do lado dele tem Capelanes. Capelanes. Dracena, nosso capitão, já estava aqui com a gente. O Ronaldo Giovanelli tá feliz, começou bem a temporada. Começamos bem, terminamos bem. A macaca tá aqui, a macaca, deixa ela aqui. Doutor Marco Aurélio Cunha, um ótimo dia para você, independente do futebol. Mas esse é o nosso assunto, não tem como fugir. São Paulo faz a sua estreia sem ver a cor da bola diante do Mirassol, que fez 3-0. Eita. Boa tarde a todos, o que é possível, né? Bom almoço aos que nos assistem. O São Paulo pegou o pior adversário possível fora de casa, na casa do Mirassol. O Mirassol não perde um jogo lá há um ano, me parece. Então foi uma estreia inoportuna do São Paulo, com o adversário mais difícil do campeonato até esse momento na sua casa. E não jogou nada, enfim, jogou mal, tomou um gol aos 3 minutos, toma um gol contra. Eu acho que o problema do São Paulo é gol contra. Tem muito gol contra na gestão, tem muito gol contra no Morumbi. Está na hora da gente acabar com esse gol contra e começar a fazer gol a favor.
Sgarbi, você volta das férias, de uma temporada de viagens internacionais, tava leve, se refrescando ali com uma temporada aqui pegando fogo, onde foi importante pontuar para aqueles que estão em casa assistindo o jogo aberto que quem teve uma troca de time, que liberou diversos jogadores, não foi o São Paulo, foi o Mirassol. Porque o Mirassol teve um jogo acelerado, indo para cima, não parecia o primeiro jogo da temporada, e o São Paulo mostrando que 2025 ainda respinga. Não, Mirassol, Lívia, tudo bem? Um beijo pra você. Meus amiguinhos estavam com saudades, menos do Capelanes, gente do não. Ronaldo, essa beluga. A gente não. Só que, vamos lá, o Mirassol hoje é melhor do que o São Paulo e... O girassol, pra lembrar o sol da sua puta, bebê. Tá parecendo Falcão. O Mirassol, ele é um time melhor do que o São Paulo em todos os aspectos possíveis, né? Em relação à gestão, dá um baile no São Paulo. Em relação a time, em relação ao futebol jogado, em relação a tudo. Só que o São Paulo ontem é muito engraçado o que aconteceu com o São Paulo ontem. Engraçado? O quê? É muito curioso, né? Porque enquanto estava tendo o jogo de São Paulo, tinha uma matéria no Fantástico sobre um caso de corrupção dentro do clube. Uma investigação que envolve corrupção dentro do clube. Então isso diz muito sobre o São Paulo. É assim, é o ano de São Paulo, que ao que tudo indica, põe aí você, Ciro. Ao que tudo indica, tem tudo pra ser a pior temporada da história de São Paulo. Porque o São Paulo então corre vai risco descer. seríssimo. Ah, vai descer pra ABC. Mas, Ronaldo, corre risco seríssimo. Porque agora é o seu Bernardo. Descer no brasileiro. É a grande verdade. Fora de campo, que influencia em campo, uma vergonha tudo que tá rolando. Cada dia que passa uma denúncia diferente. Denúncia na base, denúncia no futebol, denúncia tudo, cara. Então é um absurdo o que está acontecendo. Na minha opinião, já falei, o presidente Júlio Casares não tem a menor condição de continuar no cargo. Aí, se for inocente, se for provar a inocência depois, porque eu não sou juiz, não sou policial aqui, que prove fora de São Paulo. Porque se é São Paulino mesmo, todos vocês da diretoria, todos vocês tinham que sair. Porque essa bagunça que tá o São Paulo não reflete no que é a instituição. E se continuar essa bagunça, o São Paulo vai cair. O Cicinho falou a mesma coisa, agora o Sgarbi. É verdade. O Sgarbi chegou agora, o Cicinho, eu falei, olha, os grandes de São Paulo começaram bem, menos o São Paulo. Aí o Cicinho falou, tá tudo bem, porque o São Paulo hoje não é grande. Não, mas é verdade, você tá certo, Cicinho. Não, eu tô vivendo na realidade exatamente por causa disso, porque aquele filme que acabou ano passado, O Vendedor de Ilusões, acabou. Então hoje é o quê? É o filme A Realidade Tricolor. Então olha pra câmera e fala assim, o São Paulo Futebol Clube é um time pequeno. Fala. Não, o São Paulo Futebol Clube hoje é um time pequeno. A história do São Paulo é gigantesca. Hoje, o que tá apresentando o São Paulo, eu falei. O São Paulo hoje não é a sexta força do futebol paulista. Nossa! Não Ele colocou aqui pra gente como uma sexta. Ó, vamos lá. Palmeiras, Mirassol, Corinthians, Santos, Red Bull Bragantino. E pode colocar aí, talvez, o São Paulo, dependendo. São Bernardo. Novo Horizontino. Novo Horizontino. Então, assim, o futebol que está apresentando é isso. A história, nós não estamos falando do São Paulo. Instituição, nós estamos falando do time. Aí, ano passado, ele encheu o peito pra falar que o São Paulo ia ganhar a Libertadores. Você vendeu a ilusão. Esse ano você vai comemorar o quê? Esse ano você vai comemorar a segunda divisão? Não, porque seu time subiu para a primeira divisão. Então, uma outra realidade. O ano passado era uma realidade. Esse é outro. Ô, Capelanes, nós abrimos o programa de hoje com a pergunta do torcedor de São Paulo. Quem cairia primeiro, Casares ou Crespo? Porque trocaram o Zubeldia pelo Crespo. E eu quero saber de você o quanto o Crespo tem culpa nesse futebol tão abaixo do São Paulo, que em outubro do ano passado tomou 3 do Mirassol. E ainda tomaria 6 do Fluminense. Foi assim que o São Paulo terminou a temporada e começa 2026 com 3-0 do Mirassol. E o Luciano, acho que ele foi muito feliz ali na saída de campo. Ele falou, olha só, a tendência é que seja pior do que ano passado. Porque ele está acompanhando toda a polêmica. Na verdade, São Paulo até agora só contratou o Danielzinho, ou seja, o mesmo time do ano passado. Por que acreditar em dias melhores? Que bela pergunta que você me fez. Eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu acho que bateu o desespero até nos jogadores. Sabe por quê? Porque o repórter ontem na saída de campo, geralmente, o cara tá com a cabeça quente e tal. O repórter, eu achei que ele fez uma boa pergunta, uma pergunta, assim, padrão. Né? E aí e tal, não citou diretoria, né? Só falou sobre o atual momento. E aí o Luciano já começou a falar, espinafrar e aí dizer, é aquilo que eu falei na transição do final do ano passado para esse ano. O Corinthians, porque o Corinthians deu certo na temporada passada, esquece o Corinthians, mesmo com os seus problemas, porque tinha um cara que conseguiu blindar o departamento de futebol. Tava uma zorra a questão política, como sempre foi, sempre vai ser, mas conseguiu blindar o futebol. O São Paulo, hoje, na minha avaliação, o torcedor faz uma pergunta, e o Muricy, cadê o Muricy? Para mim, agora chegou o momento, ou talvez tenha passado do momento, do Muricy
que essa figura... Virar presidente. Não presidente. O Muricy pegar, assumir a responsabilidade, como ele sempre assumiu, e ele ser o cara que vai ser apenas um alicerce entre o elenco e a diretoria. Ele vai blindar o elenco, porque ele é um coordenador técnico. Desculpa te interromper. A gente acompanha o São Paulo desde sempre, desde quando foi soberano, não é mais. Todo incêndio que surge no São Paulo, a gente fala. Cadê o Muricy? Vamos colocar... Mas o São Paulo vai viver de Muricy? Ele vai ser o bombeiro até quando? Mas eu acho só uma sublinhada. E outro, ele não é presidente. Estão maltratando o Rogério Ceni. Naquele momento ali, Rogério Ceni Clube, a gente falava Muricy. Você tem razão. São Paulo vai viver de Muricy até quando? A diretoria do São Paulo... E teve uma época que o Raí estava lá, Capela. Não, eu sei. O Raí estava lá, todo mundo falava, e o Raí não vai fazer nada. Ele não é o presidente. Ele não é o presidente, velho. Só deixa eu terminar o pensamento. A diretoria do São Paulo é tão incompetente, desde a gestão Aidar, Leco, Júlio Casares, que eles são tão incompetentes, para ficar só no incompetentes, que eles não têm condução profissional. Então, o que eles fazem? Eles contratam ídolos para que esses ídolos sirvam de... Exato, de blindagem. Ricardo Rocha, Muricy, Lugano, Raí, tantos outros. Então, virou um modus operandi. Eu só quero dizer uma coisa para o torcedor São Paulino, agora falando muito sério. Ou o Júlio Casares cai, ou quem cai é o São Paulo. A pergunta não é quem cai primeiro, o Júlio Casares ou o Crespo. Não, é o Júlio Casares ou o São Paulo Futebol Clube. Sabe por quê? Já tomou taca ontem. O São Paulo vai ganhar algum clássico no Campeonato Paulista? Então já são 4 domingo. Então já são 4 jogos aí. Faltam 4. Vai ter que ganhar os 4 para pensar em permanecer na Série A1. Esquece, velho. Esquece. Olivar, bem rapidinho, só 2 questões bem rapidinhas. Sobre o Muricy, já falei aqui. O Muricy é um cara que eu amo, um dos meus grandes ídolos no futebol. Só que é uma decepção muito grande ver o Muricy dentro de São Paulo nesse momento de São Paulo. É uma decepção muito grande. E assim, a gente falava, o Capela citou o Corinthians, ano passado falamos muito. É uma tristeza ver um clube do tamanho de Corinthians e São Paulo passando por situações assim, porque o torcedor não merece. A situação não é fácil. Agora, Capela quer colocar o nosso doutor como presidente, quer chamar o Muricy. Deixa essa turma descansar. Cada um assuma ali, cada um assuma seu B.O. Chegamos aqui no nosso YouTube, a gente segue falando sobre o São Paulo. Doutor Marco Aurélio Cunha, reto e direto. Cai São Paulo, cai o presidente, cai os dois, não cai ninguém. Qual é o seu cenário nesse momento? Cai o dinheiro na conta dos jogadores, cai o dinheiro na conta, cai. Cai também lá pelo visto, hein, Ronaldo? Tá, não cai o São Paulo vai conseguir se manter a duras penas, com o sacrifício de pessoas, de jogadores, de comissão técnica, de gente que é profissional, que trabalha pelo São Paulo. Eu tenho certeza que se isso acontecer, houver uma blindagem entre eles lá, o São Paulo não cai. Agora, quanto ao restante, fica para sexta-feira, para a Assembleia dos Conselheiros, para ver se há número suficiente, uma Assembleia. O senhor vota, doutor? Infelizmente, nesta eleição não. 15 segundos. Porque eu fiquei 3 meses, fico 3 meses para poder votar. É questão estatutária. Chega mais no nosso Jogo Aberto. Daqui a pouquinho nós vamos seguir falando do São Paulo, que começou mal no Campeonato Paulista, perderam por 3-0. E toda a crise nos bastidores que parece estar atingindo os jogadores também, o time. Afinal de contas, o Luciano foi muito sincero já no primeiro jogo, né? Parece que a situação não vai ficar fácil para o time do São Paulo, não. Mas diferente do São Paulo, infelizmente, que está com uma situação complicadíssima. Agora, o Ronaldo Giovanelli. Oi. A gente fala muito da diretoria, o Luciano já mostrou ali que precisa do torcedor de São Paulo. E o Crespo? Tem culpa do Crespo também nesse futebol tão criticado do São Paulo, que o Cicinho pontuou aqui pra gente hoje? Então, ele teve muita gente, o ano passado ele teve muita gente no departamento médico. E hoje estão falando até que é o centro de estética do São Paulo, né, o departamento médico. Porque usou muita canetinha, muita coisa lá que não deu certo. Agora, a culpa não é do treinador, porque ele não tem peça pra colocar em campo, Lívia. Não, mas aí eu vou discordar de você. Ele tem a parcela acima. Lógico que ele tem a parcela acima. Ele não tem, Conde! Ronaldo Giovanelli, mas a partir do momento que ele é técnico e o elenco é esse, ele tem que criar uma solução para isso. Então, ele tá pegando porque a molecada. Você vai defender sempre, olha, ô Dracena, eu não tenho jogador, eu não tenho... Não, você tem. É ele isso tá pegando que você tem. Ele só tem um esquema tático, ele só coloca 3 zagueiros. Tem que criar então plano muda. dele. Tem que ter criatividade. Agora, ele também tem que cobrar dos seus jogadores. Porque você pega, assim, o time do São Paulo, se você pegar de nomes, são jogadores bons.
Não é tão ruim assim, não. Agora, o treinador tem que fazer essas peças funcionarem. O treinador tem que cobrar os caras. O treinador tem que ter esquema três zagueiros ele tá tomando gol, ele com dois ele vai tomar fazer mais. No São Paulo, o que o São Paulo tá jogando? Há quanto tempo o São Paulo não joga bem? A gente tá falando aqui. Então ele tem sim. Os caras estão fazendo gol contra, velho. Aí... A culpa é do treinador. Cicinho, quanto tem culpa o Crespo nesse futebol do São Paulo? Esse cara é bobo demais. É um dos culpados. É um dos culpados. Até, assim, eu dou até uma parcela maior de culpa. Nós não vamos falar do extra-campo, porque tá um caos. O extra-campo tá um caos. Tem culpa o Crespo, sim ou não? Tem também. E assim, a questão é... O time que ele está armando, essa questão do esquema de jogo, eu já falei na primeira parte, o São Paulo é um time que hoje, com as peças que tem, não precisa você ser um expert no assunto para chegar à conclusão que o São Paulo não tem condições de jogar no esquema 3-5-2. O sistema 3-5-2, você precisa de laterais que saibam apoiar, laterais que dê o respaldo no sistema ofensivo. Você quer o 4-4-2? Sim, com 4-4-2, você vai deixar o meio aberto e as laterais. Não, você não deixa o meio aberto, porque você coloca um esquema de 4-4-2, você coloca ali o Cédric mais defensivamente, porque ele defendendo, ele é melhor do que atacando. Foi o Mike. Você nem assistiu o São Paulo, rapaz? Você nem assistiu. O Luciano pediu, né? Falou, olha, torcedor não abandone, porque a temporada vai mais difícil e a gente precisa de vocês. Mais cedo eu defendi aqui o torcedor de São Paulo, que de 2017 para cá, vai apoiando, vai conduzindo esse time do São Paulo com um amor gigantesco, porque não tem sido correspondido dentro de campo. Você acha que o torcedor ainda tem fôlego para mais um ano e já começando dessa forma, apoiar o São Paulo, tá do lado do time? Então, Olivia, o torcedor de São Paulo vem sendo muito maltratado. Pra falar a grande verdade aqui. Mas não chora. Não vou chorar. Mas você já chorou muito, né, Olivia? E depende muito. Por isso que o Corinthians não pode ganhar título na hora. O Ronaldo tá assim, cara. É assim, o torcedor corintiano tá assistindo. Chupetinha não chora, não vai chorar. Chupetinha não vai. Não, mas é a grande verdade. O torcedor vem sendo muito maltratado. E tudo, na minha opinião, o ânimo do torcedor depende da votação de sexta-feira. Porque eu nunca vi o torcedor tão incomodado com a situação política de São Paulo como tá. O nível tá muito forte. Tá muito forte. Então, assim, lógico que o Crespo, na minha opinião, também tem responsabilidade. O time não joga bola. Não pode ser no Crespo. Deixa o Crespo de lado por enquanto e foca nos grandes problemas de São Paulo que está relacionado à gestão. Eu penso isso. O Marco Aurélio, é difícil você cuidar da reforma da casa quando você tem que escolher um cômodo para começar, né? Porque tem o técnico. Não pode resvalar tudo no técnico porque metade do elenco está no departamento médico. Não tem como falar do DM agora porque a gestão do São Paulo está em crise. Como que ajusta esse São Paulo? A temporada começou. Eu aprendi com o Parreira, grande Parreira, que você faz uma defesa forte e depois pensa como fazer o ataque. Primeiro você não toma gols. São Paulo tomou um gol com 3 minutos, depois o segundo gol com 20, com 3 zagueiros. Então essa não é a solução. Eu acho que a solução, muito longe de estar dentro do campo para poder avaliar cada jogador, mas é um 4-4-2 bem fechado, com 2 linhas de 4, 2 atacantes, evitar de tomar o gol e sair no contra-ataque, especialmente fora de casa. Então, achei que o São Paulo entrou desorganizado, poderia ter sido melhor. Acho que o Crespo tem responsabilidade, sim, sobre o resultado e não sobre o caos que o São Paulo está. É muito difícil trabalhar nessas condições, onde se treina mal, onde se treina em Cotia, depois viaja para Mirassol. Enfim, eu acho que o São Paulo está muito desorganizado no extracampo. Não adianta diretor ir lá cobrar um salário atrasado, viu? Não adianta lá gritar no vestiário, não adianta. Com um salário atrasado. Para você ser respeitado, você tem que respeitar os atletas. Eles não estão sendo respeitados. Vai ser difícil você exigir de um lado, né, que o jogador tem que fazer a sua função, jogar bem, e ele olha assim, mas eu não recebo, a diretoria está na página policial, é uma investigação maior do que outra, fica difícil de exigir ali, apontar o dedo. A situação de São Paulo não é fácil, não começa bem a temporada, reforço, perdeu para o Mirassol por 3-0, na quinta tem o São Bernardo, na sexta o tema é o impeachment e no domingo é um clássico contra o Corinthians. Essa é a primeira semana do São Paulo
na temporada aí do Campeonato Paulista que começou agora. Capela, vamos falar do Corinthians? Ufa! Corinthians! Nunca fiquei tão feliz. Vamos mudar de assunto para o estúdio ficar mais leve, porque olha, o Cicinho, coitado, o Cicinho tá sofrendo desde o início. O Gabi voltou de férias agora, tá sofrido, e o Marco Aurélio também já desacreditado. Capelanes, você, como um corintiano aqui, você, um corintiano. Isso. Você gostou da atuação do Corinthians? Tá louco. Que isso, aula. Levinho, né? Jogando leve, tranquilo, parece jogando sem pressão. Olha só o que o título não faz. Independentemente se era Ponte Preta, vocês pegaram o Mirassol também e tomaram nada. Mas Mirassol e Ponte Preta é igualzinho. A Ponte Preta foi campeã da Série C do Campeonato 1.600 bolinhas. Dois times com títulos. Dois times com título ano passado. Aquilo que eu digo do Corinthians serve para o São Paulo. Eu acho que no papel tem um time interessante. O problema do Corinthians hoje, principalmente, é a escassez de jogadores na reserva. Que você for analisar o time titular do Corinthians, para mim, de verdade, Lívia, por mais que você tenha o Flamengo, tenha o Palmeiras, como o Corinthians enfrentou várias vezes temporada passada e ganhou na maior parte, inclusive título, o meu ponto de vista é o seguinte: se bem organizado, com minimamente, não precisa ser a melhor gestão do mundo, uma gestão que não atrapalhe tanto politicamente falando, que o problema é que tem muito político dentro do vestiário. E isso incomodou o Fabinho Soldado, tanto é que ele pegou as coisinhas dele e meteu marcha. Então o meu ponto de vista é o seguinte: o Corinthians, se conseguir dar continuidade para o elenco, até porque tem informação do Napoli, fez proposta para o Roberto, a Roma quer levar ele no meio do ano, entre outros jogadores, Lazio. Se o Corinthians começar a perder esses atletas, Yuri, Memphis, que não deve renovar, entre outros jogadores, aí a casa cai, porque você tem o quê? Escassez de elenco. Mas se seguir nessa pegada aí, o Corinthians pode ganhar 2 títulos esse ano. Vai trouxer o Matheus Pereira agora. O Ronaldo achou que era do Cruzeiro. Ah, tá. Então todo mundo achou, né? Mas calma também, né? Falou 2 títulos, eu pensei, mas isso já foi conquistado ano passado, né? Por incrível que pareça. Estamos ao vivo aqui no nosso YouTube. Capela, você estava falando sobre o Corinthians e alguns personagens, que o Corinthians já tem um time azeitado, precisa cuidar dessa reposição, né? Ter mais força no seu banco para não cair tanta qualidade. Agora em campo, Bidon. Nossa, muito bom de bola, muito bom de bola. Eu não acho esse craque incrível que muita gente está pintando. Capela. Ele não é craque. É muito bom. É que eu tenho um patamar de craque que eu vi, desculpa. Não, craque não, mas essa geração, o cara deu 2 chutes na bola, fez 1, 2 gols, virou gênio, entendeu? Hoje tem craque. Eu tenho outro patamar de craque, né? Hoje tem craque pra você no Brasil? Tem. Quem é craque? Mas ninguém... Arrascaeta no Brasil é craque. Só? Mas, no Brasil. Ninguém tá falando que o moleque já é um craque, mas Neymar, é um baita potencial de craque. Neymar, né? Cara, o que o Bidon fez na Copa do Brasil, fez ontem, o domínio dele é de jogador que sabe jogar bola pra caramba. Ele é o Michael. Fala do Michael. Aí que está, você tira de contexto. Eu não falei que ele não sabe jogar bola. Projeto de craque. Eu só não falei que ele é craque, como muita gente pinta que ele é gênio. Mas ele é bom jogador. Voltando, Lívia, que chamou Capelanes, ele não tá desse tamanho, tá gordo. O negócio é o seguinte, gente. Se você for pegar o Corinthians aqui, o time titular, legal, como eu disse. Olha pro banco. Quem você, num jogo pegado, decisivo, você tira do banco para decidir o jogo? Nossa, eu discordo. Que me fala um cara. Não, Capela, o Corinthians... Não, você vai responder a minha pergunta. Eu quero saber qual o jogador que pode mudar o Corinthians em uma partida, no jogo decisivo, no banco. Olha bem. Guinegão. O Guinegão decidiu na Copa do Brasil contra teu time. Não, mas Olívia, você não olha pro Corinthians hoje. Você não olha pro Corinthians hoje, depois de vencer um título, com o grande Marcelo Paz como diretor, com um time agora entrosado, um time mais confiante. Na minha opinião, se você olha para esse time hoje do Corinthians, no modo geral, você vê um Corinthians com mais potencial ainda e até de fazer uma temporada melhor do que foi no passado. Ah, é? Fazer uma baita, lógico, pô. Ganhar o quê? Na minha opinião, o Corinthians briga por grandes títulos. Quais grandes títulos? E sem transferban, viu? Exatamente. Por enquanto, né? Já quitou transferban, já tá agora ajeitando a casa. Mas qual título outro Corinthians pode ganhar na temporada? Cara, o Corinthians, na minha opinião, briga por Copa do Brasil de novo. Por Libertadores. Paulista. Libertadores. Vocês não vão estar. Nós tiramos vocês. O Corinthians vai disputar a Libertadores? A partir do momento disputar é uma coisa. A partir do momento que vai disputar, tá brigando. Ué, teve gente que disputou e não ganhou também. Aí os caras disputaram. Competir. O que importa é competir. Teve gente que fez isso ano passado. Ó, Graciana, aí eu vou falar, porque o que importa é competir. Ficou pra você a frase. Você não tá podendo zoar o Ronaldo, não. O Ronaldo é acesso negado. O que importa
ter competir é seu. O Ronaldo é acesso negado. A gente já sabe que vai sair de maca, o primeiro a sair de maca em 2026 vai ser o Ronaldo. Pode ter certeza disso que a gente tá falando. E vocês nem participaram disso aí, meu. Do Corinthians. A confiança é tudo no futebol aí na vida, né? A confiança. Olha o time do Corinthians, o que fez ano passado, e agora começa o ano da maneira como começou. Os caras tocando a bola, o Mateuzinho tá parecendo que era o Cicinho. Entendeu? Pela qualidade. Pra você ver que a confiança faz com o jogador. Então acho que o Corinthians tá confiando. Você comparou o Mateuzinho ao Cicinho? Não, ele tava achando que ele era o Cicinho. Vai embora, vai embora. Tô falando que ele tá achando que era o Cicinho. Alô, Cicinho, vai embora. Não, valeu. Ronaldo Giovanelli. Não. Pra mim, eu te falar com você. A Ponte Preta foi garfada? Deixa eu falar você. Ó, 0x0, jogo pegado, a Portuguesa ali brigando dentro de casa, prejudicada. Aí aconteceu o lance que até o próprio Abel falou. O Abel, cadê que tem o lance aí? Mostra o lance aí. Até o Abel falou. O Abel voltou, o Abel não virou a página ainda do calendário. Ele falou, no Libertadores não deu nada. Pra mim isso aí é o quê? Pra mim, isso daí, eu tava conversando ontem com o Dinho e com o Barril. Isso aí foi bola dividida acima da bola do joelho dividida, né? Foi dividido no joelho. Porque se não deu na Libertadores, por que tem que dar no Paulista? Justo contra a Portuguesa, que tava 0x0 o jogo, doutor. A Portuguesa foi prejudicada. Foi prejudicada, doutor? Tá louco, Ronaldo. Foi uma jogada pra cartão mesmo, mas não precisa do técnico levantar do banco. Tem árbitro. Quem deu o cartão foi o Abel, que deu o cartão vermelho pro menino. Marco Aurélio, o árbitro não viu na hora, ele veio muito convicto com o cartão amarelo. Tava brincando, tá, gente, com o Ronaldo sobre a polêmica. Mas o VAR trabalhou da forma correta, corrigiu, o árbitro veio com o amarelo. Mas quem voltou de juiz foi o Abel. O Abel é treinador, ele não é juiz. Ele foi lá e quase expulso. Quase que ele expulsa o Careca. Ele tava do lado, por isso que ele foi lá. Você não ia fazer nada? O seu jogador toma uma pancada como ele tomou, você não ia fazer nada, ficar com o braço cruzado. Contra a Portuguesa é assim. Deus, Ronaldo. Há maneiras de se cobrar uma arbitragem, é isso que a gente fala. O Abel não fez nada demais aí, para de frescura também. Ele que expulsou o cara. Ele expulsou o cara. Ele que expulsou. Mas se ele sabe que tem o VAR, por que tem que dar esse chilique de gargamel dele? Agora vocês viraram analistas de semblante, analistas de reação. Vocês faziam a mesma coisa quando vocês jogavam. Você principalmente, Careca, que ia pra cima do árbitro, que ia bater nos caras. Aí agora tá reclamando do Abel. Era assim sim. Não, o Ronaldo, quase chegava às vias de fato com o juiz. Jogador dentro do campo. Jogador tudo bem, né, doutor? Jogador pode. No calor do jogo, o jogador tá dentro do campo. Então a polêmica agora é o Abel. O Abel não podia ter reclamado nesse lance. Aí vocês estão com perseguição aqui. Ele expulsou o menino. Ele tinha que tomar cartão amarelo porque ele sai da área dele. Ele sai da área técnica e vai lá brigar com o juiz. Não fez nada demais. Nós já vimos o Abel muito mais enérgico ali na lateral do campo e muitas vezes tomou o cartão de forma merecida. Ali ele foi reclamar porque é um lance claro, o Capela não tem mas é porque era português. Mas lembrando, tem arbitragem. O gol, não sei se ele tava impedindo o gol também não, hein? Ronaldo. O gol tava impedido, mostra o gol aí. O gol tava impedido. Capelanes. Valeu, Ronaldo. Capelanes, obrigada. Né, tava impedido, o Abel tava impedido. mostrou que ele foi reclamar porque ele ainda tá traumatizado com 25, né? Ele citou isso na entrevista coletiva, inclusive. Eu acho muito engraçado o seguinte, lance pra vermelho, na hora, no VAR, seja lá onde for. Mas eu acho engraçado, né? O Ronaldo falar do olha o gol impedido aí. Mas não falou que a Ponte também foi operada no 0x0. Teve um pênalti pros caras e ninguém falou aqui. E eu lembrei agora. Tiraram 2 gols do Corinthians. Se você quer falar, fala direito. 2 gols do Corinthians, tiraram 2 gols do Corinthians. Tá reclamando desse gol. O que você tá impedindo primeiro? Onde tá impedido? Agora esse gol aí tá impedido. Aonde tá impedido? Me mostra que eu falo. Vê a linha. O quê? Leva a linha pro inferno também. Não tem nada de linha. Gol legal. Você tem que saber regra. Bola você não falou que era corintiano? Você falou que você bateu no peito, eu sou corintiano. Agora você é o quê? Aqui você é palmeirense. Já pega o caderninho do Ronaldo. Olha pra esse ano pra chorar. a imagem pra saber se tem algum impedimento ou não. Legal. Imagem clara. Mas estamos falando de Ronaldo Giovanelli? Não, só saiu o gol porque teve um jogador expulso da Portuguesa. Que a Portuguesa jogou pau a pau. A Portuguesa foi pau a pau. Se não é o Abel apita expulsar o menino, o Abel que expulsou o menino. Tudo dentro da normalidade, tudo dentro da normalidade e a arbitragem acertou ali. Rapazes, a gente volta amanhã, um pouco mais tranquilo, descansado. Se o Ronaldo Giovanelli permitir, a gente volta até num tom mais baixo, mais tranquilo, pra você poder almoçar bem e não engasgar. Eu vou cuidar da voz, porque o Ronaldo tá acabando comigo. E o gol de bicicleta em cima do Inter. Vem aí o Fernandinho com os donos da bola e todos os destaques dos estaduais. Eles voltaram, hein? Será que a Renata Fã viu lá o gol de bicicleta que ela tocou?